Boa noite, queridos e queridas. Boa noite. Tudo bem com vossas senhorias? Primeiro, abra sua Bíblia lá comigo em Romanos capítulo 12, versículo 1. Está dizendo assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então aqui Paulo está dando um desafio para a igreja de a gente poder se apresentar a maneira com que nós devemos cultuar a Deus. O texto fala para a gente se oferecer e não se apresentar. Se ofereçam como sacrifício, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque essa é a forma de nós cultuarmos a Deus. Quando nós colocamos a nossa vida em oferta a Deus, sacrifício santo e agradável a Ele, essa é a maneira certa de nós fazermos, prestarmos culto a Deus. Isso da onde nós estivermos, por onde nós estivermos, a maneira correta de nós prestarmos cultos. E às vezes nós chegamos e queremos fazer de qualquer forma, queremos tratar Deus de qualquer jeito. Antigamente, às vezes, a gente até ensinava que Deus, intimidade com Deus é a mesma coisa que o relacionamento com o nosso amigo, irmão, e pai, sei lá. A gente acaba tratando Deus de qualquer forma, e Deus não é dessa forma. Deus, ele não exige, mas a maneira de nós nos apresentarmos a Deus é dessa forma, como sacrifício santo, agradável, santo, vivo, santo e agradável a Deus. Essa é a forma de nós prestarmos culto, e com total reverência, porque nós não estamos lidando com qualquer pessoa, nós estamos lidando com a maior divindade que existe, o Deus dos exércitos, Deus de Israel, o nosso Deus que habita, que mora em nós, a maneira verdadeira, a forma verdadeira de nós prestarmos culto. Amém? Então todas as vezes que você se colocar diante de Deus, todas as vezes que você for prestar culto a Deus, seja dentro dessa casa, seja na sua casa, seja em qualquer outra casa, você possa se apresentar dessa forma, levar as coisas dessa forma, se apresentando como sacrifício, se oferecendo, não se apresentando, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ofereçam as suas vidas, entreguem as suas vidas para que o culto seja perfeito, para que nós possamos cultuar a Deus da melhor forma. Então, relacionamento com Deus é baseado nisso, é oferecendo a nossa vida, ofertando as nossas vidas dessa forma, entregando as nossas vidas dessa forma para Ele. Esse é o nosso verdadeiro culto, e o relacionamento com Deus traz esse nível de intimidade. Lá em 1 Timóteo, só dá uma passada, 1 Timóteo no capítulo 5, a Camila a semana passada pregou uma parte sobre isso, na verdade, está dizendo assim, capítulo 5, versículo 1, está dizendo assim: não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, e as moças como a irmãs, com toda a pureza. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Paulo, ele estava meio assustado, meio atemorizado, assustado, nem tira essas palavras, esquece essas palavras. Ele estava preocupado com a vida de Timóteo, com o ministério, com a igreja de Timóteo, com o tratamento que ele poderia oferecer para a igreja dele. E aí ele pegou e começou a dar instruções de como ele deveria agir com a igreja, a forma correta de agir com a igreja. Porque às vezes nós, sendo pastores, eu falei isso na última vez que eu ministrei, às vezes nós, por achar que estamos em uma posição de autoridade, a gente acha que deve tratar as pessoas diferentes. Então, eu falei na outra vez, por exemplo, a tia Lane, nós somos pastores nessa casa, e a tia Lane está debaixo da nossa cobertura, mas nem por isso eu vou deixar de honrar a vida dela por conta da experiência de vida que ela tem. Não vou falar de idade, que é feio, né, tia Lane? Pela experiência de vida que ela tem, que é muito mais do que a minha. Então, esse texto me ensina dessa forma: tratem as mulheres
não vou falar idosas, vou tirar essa parte de idosas, como a mães. Então, tratar as pessoas certas de acordo com aquilo que elas precisam ser tratadas. Não vou desonrar, não vou mostrar o que eu falo. Eu sempre falei, principalmente nos cursos de Casados para Sempre, que nós ministramos, nós pegamos casais com 25, 30 anos de casado. Então, assim, as pessoas têm as experiências de vida delas, isso daí vale muito, conta muito. Porém, o que a Bíblia ensina não é isso. Não é a experiência de vida que vai te trazer a abundância, o sucesso ou até a vida eterna. É o relacionamento com a palavra. É a vida íntima com Deus. Então, o que eu quero oferecer nesses dias, quando eu estou ministrando casados, é isso. É o relacionamento com a palavra. Para que a gente possa entender o que Deus está dizendo a respeito dos casamentos. O que Deus diz a respeito dos relacionamentos, o que Deus me ensina através de Timóteo, ou através de Paulo, mostrando para Timóteo a respeito dos relacionamentos. Como é que eu devo tratar? Eu sou líder dentro de uma empresa, o Marcos, sou líder dentro de uma empresa, né? Eu não estou ensinando você, longe de mim isso, viu, Marcos? Mas tratar as pessoas, a pessoa é bem mais experiente do que eu vou chegar e vou sair dando chute na pessoa para querer ensinar ela a fazer alguma coisa que provavelmente eu já saiba fazer? Jamais isso. Então, mesmo eu estando em uma posição de autoridade, eu preciso aprender a me colocar no meu lugar. Chalane tem muito mais experiência de vida do que eu. Então, eu vou me colocar, ouvir as histórias. Quem aqui já sentou para ouvir história de vô? História de vô. Eu tinha o avô da minha mãe, ele gostava de contar. O avô da minha mãe. Ele gostava de contar histórias, né? Não sei se nenhuma das histórias eram verdades, mas ele era contador de história, não é? O avô da minha mãe, pai. O avô da minha mãe era o meu bisavô. Oxe, ele morou na casa da avó, morreu. Ele morreu não faz muito tempo, não. Os cálculos não batem. Meu pai, quando ele fala que faz 1 ano atrás, já passou 15, mas ele está, o ano passado aconteceu isso, mas é 15 anos atrás, né? Esse dia ele estava falando de Campinas, lá em 2005 em Campinas. Em 2005 a gente morou em Campinas, em 97, 96 e tudo mais. É história de avô. Então ele consegue embananar todos os tempos aí. O tempo, o cromos dele é muito diferente do, né? Então, assim, é muito interessante a gente saber respeitar, se colocar numa posição de que nós estamos ali sujeitos à autoridade dele, sabendo também a autoridade que nós temos sobre a vida da pessoa. Porém, nunca deixando de honrar a vida daquela pessoa. Então, você senta com uma pessoa que chegou agora na igreja, o seu pai, o Gabriel, a Gabi, chegou agora na igreja, vocês estão há tempo na igreja, o pai de vocês chegou depois. Agora vem aqui, eu vou ensinar para vocês como vocês devem viver. Vem aqui, vamos sentar na mesa. Falar, tá, o que você quer me ensinar sobre a vida? Fala para mim. Você casou? Você tem filhos? Você paga a conta? Então beleza, agora eu vou te ensinar como é que Agora beleza, vamos ensinar outra coisa. Mãe, pai, eu quero ensinar algo a respeito do que a Bíblia diz sobre esse assunto. Ou não ensinar, passar o que a Bíblia diz a respeito desse assunto. Então a Bíblia é muito clara, e Paulo é muito claro com relação a isso. Não repreenda asperamente as pessoas que são mais experientes do que você. E aí fala das pessoas, dos homens mais velhos, homens idosos. Aí depois, fala assim, mas exorte-o como se fosse o seu pai. Agora, como é que você vai conversar como se fosse o seu pai? Porque a gente não corrige o pai, né? O pai pode estar errado no que for, mas a gente não corrige o pai. Como é que a gente ensina? Chega, senta e fala, então, está caminhando por esse lado, a Bíblia mostra dessa forma. Honra. Não vou deixar de honrar, mas eu preciso mostrar a maneira certa de caminhar. E aí, os jovens tratar como os irmãos. As moças tratar como irmãs, com toda a pureza necessária. Eu não vou entrar nesse ponto, mas o texto mostra muito a respeito disso, porque às vezes as pessoas confundem muito essa questão de hierarquia. Só porque a pessoa está numa posição de destaque, de autoridade, eu acho que eu tenho que ser, chutar e fazer e acontecer. Não estou, eu estou lá, cheguei lá, porém eu continuo me colocando em uma posição de honra. A Bíblia fala em Efésios, e um dos 10 mandamentos também, que fala em Êxodo, fala que honra o teu pai e tua mãe.
Esse é o mandamento lá de Êxodo. Só que em Efésios fala que é o primeiro mandamento que existe uma promessa. Qual que é a promessa de honrar o pai e a mãe? Misericórdia, deixa eu ensinar vocês têm que saber desse mandamento, pelo amor de Deus. Qual que é a promessa? Não precisa falar não, tia Lani. Não, a senhora não. A senhora é mãe, a senhora precisa ser honrada. Agora eu quero ouvir dos filhos. Qual que é a promessa para quem honra um pai e uma mãe? Aleluia! Oh, achei que ninguém sabia qual que seria a promessa. E a Bíblia fala que esse é o primeiro mandamento que existe uma promessa. Se você cumprir com esse mandamento, você vai ter a promessa de vida longa sobre a terra. A gente entrou num desafio, ainda não cumpri, eu gostaria de cumprir com mais abrangência, né? De um rapaz que ele é um desafio, né, de honrar os pais, no dia de descanso, honrar os pais. E ele falou que ele tem dinheiro, e ele honrou os pais, já pagou para os pais fazerem os dentes todos, branqueamento, clareamento, tudo, arrumar os dentes. E depois o pai estava querendo gravar um CD, ele vai gravar o CD para o pai. A mãe estava querendo escrever um livro, ele está escrevendo um livro com a mãe. Então é a maneira que ele está achando de honrar os pais dele. Eu quero fazer, ainda não tenho isso, mas eu vou fazer com o que eu tenho, aprender a honrar. Porque isso é um mandamento que existe uma promessa. A promessa é de viver bem e com longevidade nessa terra. Agora eu quero que vocês pulem lá para o texto de 1 João. 3 João, desculpa. Terceira carta de João. Eu não vou falar capítulo, porque não tem capítulo na terceira carta de João. É só um capítulo. Todo mundo sabe os livros da Bíblia aqui? Todos os livros? Todo mundo sabe todos? De Gênesis a Apocalipse. Eu preciso cantar a musiquinha aqui de novo? Não. Vamos cantar a musiquinha? Não, precisa? Não? Sim? Não? Sim? Então vamos lá então. Deixa aberto aí, e aí nós vamos cantar a musiquinha aí, tá ok? Todo mundo comigo, eu vou tirar o microfone, eu começo, tiro o microfone e depois vocês me acompanham, tá ok? Não, pelo amor de Deus, se precisar da letra... Não, pega a letra, vai. A letra da música, abre lá no sumário da Bíblia, no índice da Bíblia. Abram lá. A letra começa assim, a primeira estrofe é 1, 2, 3 e Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, só estou vendo Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros então do Velho Testamento. Agora vai para o Novo. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, agora vai. Pedro, João, Judas, Apocalipse, amém, aê! Show! Agora se eu perguntar para você, qual o livro que fica depois de Miqueias, qual que é? Rápido. Show de bola. Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Agora se eu perguntar para você, qual o texto que fica antes de Timóteo? Não, aí não vai. Timóteo, eu falei Timóteo no sentido geral. Aí embananou a cabeça, né? Hã? Isso, garoto, muito bem. Agora, quantos livros tem no Velho Testamento? 39, show, estão aplicados. E no Novo Testamento?
27. Quantos livros tem na Bíblia? É só 66 livros tem na Bíblia. Vamos lá então? Olha só que interessante esse texto aqui, olha. O presbítero, ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem. E te vá bem em todas as coisas, e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. E aí vai. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Vai. Amado, procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, os quais em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Amado, não sigais o que é mal, mas o que é bom. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos face a face. Paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos por nome. Para por aí, pode deixar isso daí. Show. Todo mundo sabe, já ouviu a palavra legado aqui, não ouviu? Procura no dicionário alguém aí, por favor, o que significa a palavra legado. Legado. E eu quero perguntar para vocês, se você, independente da sua pouca idade, já conseguiu deixar o legado na vida de alguma pessoa? Ou melhor, você já conseguiu deixar uma boa história ou um bom argumento na vida, na boca de uma pessoa? Se as pessoas chegam e falam de você lá na frente, o que elas podem dizer a seu respeito? Pessoa que passou um dia pela sua vida, o que elas podem dizer ao seu respeito? Pode falar. Pode falar. Está dizendo assim, ó, legado, disposição de última vontade pela qual o testador deixa a alguém um valor fixado ou uma ou mais coisas determinadas. É analogia. Ente querido, bem ou missão confiada a alguém por pessoa que está a ponto de morrer. Aí está dizendo o seguinte, esse significado, de acordo com o dicionário, falando que é o testamento, como que é? Algo que você deixa para alguma pessoa, um testamento é uma herança, essa é a palavra. Uau, isso daí é show, que é transmitido às gerações que seguem. Uma herança, nesse daqui que a Ana trouxe, que está sendo transmitida às gerações que seguem. Ou seja, a pergunta que eu fiz para vocês, para nós, para mim, é: o que as pessoas falam de você hoje? O que as pessoas podem falar de você hoje? Esse texto aqui, ele fala de 3 homens que estabeleceram relacionamento nessa terra e que puderam testificar de pessoas passando relatórios sobre a vida deles,
sobre o que eles aprenderam, sobre a maneira que eles andavam, com quem eles andavam, o que eles falavam, e isso daí marcou a vida de João, porque ele poderia receber outras informações, assim como aconteceu, por exemplo, Gaio, ele foi um cara que ele recebeu, o testemunho da vida dele foi extraordinário. As pessoas só tinham coisas boas para falar de Gaio. As pessoas só tinham coisas maravilhosas, porque tudo que ele fazia era para a atração da igreja, e a Bíblia fala que ele recebia bem os irmãos, ele cuidava bem dos irmãos, ele tinha boa, mais ou menos resumindo com a nossa palavra, ele tinha boa reputação. Então as pessoas, elas conseguiam olhar para a vida de Gaio e chegar lá para João e falar: nossa, Gaio, olha o que, nossa, Gaio, quando falar, não, Gaio, não tem o que falar de Gaio, Gaio é sensacional. Então as pessoas chegavam e falavam para João dessa forma, o testemunho de Gaio, a herança, o legado, a transmissão que ele tinha, que ele passou para as pessoas, para a geração, que isso daí prosseguia para a geração, para as gerações futuras, é isso, o que ele poderia passar, o legado que ele estava passando, o que as pessoas poderiam dizer dele, o que ele poderia deixar de herança para as pessoas, qual o testemunho que ele poderia deixar de herança para as pessoas. Quando nós morremos, quando eu morrer, o que eu quero que as pessoas falem de mim? Eu quero que depois que eu morrer, o meu nome ainda continue circulando na boca das pessoas. Claro que pelo lado bom, para o lado bom, para o lado bíblico, trazendo a menção bíblica. Poxa, o pastor Bruno morreu, e olha o que ele deixou para mim. Nossa, passou tantas gerações e ainda não consigo esquecer o que o Bruno fez pela minha vida e pela minha família. O neto nem conheceu o Bruno, mas conseguiu chegar na boca do neto o que aconteceu com as vidas deles. Olha só, interessante sobre essa questão de legado. Lá no povo de Israel, quando José, ele se tornou governador do Egito, ele trouxe a família toda dele, o pai Jacó e os irmãos, todos os irmãos, trouxe para dentro do Egito, para habitar no Egito. E aí o negócio foi indo, a Bíblia fala que o povo de Israel foi crescendo numa magnitude tão grande, foi crescendo de uma forma tão grande, que o faraó começou a ficar preocupado com isso. Só que olha que interessante, isso daí tem uma chave muito importante. José, ele marcou um tempo, ele marcou uma estação, ele deixou um legado para aquele tempo. Só que passaram algumas gerações, o povo de Israel esqueceu quem eles eram, da onde eles tinham vindo. Poxa, eu vim de uma geração de governador, então não era para estar trabalhando como escravo. O meu bisavô, tataravô, tataravô, ele era governador do Egito. Por que hoje eu sou escravo do Egito? E na época tinha essa questão de legado, de herança de trono, né? Herança de trono. Então o filho herdava o trono do pai, e aí ia indo de geração em geração. Então o povo esqueceu daquilo que José tinha feito pelo povo de Israel. Foi passando a geração, e chegou um tempo, 400 anos depois, eles esqueceram o que José tinha deixado de legado para eles. José tinha deixado um legado de governo, de comando, de estar acima, de estar à frente. O povo esqueceu e começou a trabalhar na escravidão. Às vezes isso, nós estamos recebendo legados, nós recebemos o legado do Pai, de Jesus aqui nessa terra, para a gente poder governar. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 1, 26, o 26, 27 e o 28, um desses três aí, vocês vão achar isso daí, fala que nós precisamos estar no governo dessa terra. Em todas as coisas, os animais, tudo que está sobre essa terra, nós, homens, eu falo homens no sentido geral, nós precisamos aprender a estar no governo dessa terra. Nós perdemos muitas coisas porque nós deixamos de governar, às vezes, a nossa própria vida. E aí o legado acaba saindo de lado porque nós esquecemos de governar a nossa própria vida. Nós não conseguimos deixar isso ir adiante. E aí olha só que interessante. Depois de Gaio, veio também aquele cara chamado Diótrefes. O cara chamado Diótrefes, que ele já possuiu um legado diferente. Já possuiu uma vida diferente. Olha só o que diz o texto. O versículo 9. Versículo 9. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de saber o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele. Olha só o que João diz na minha tradução. Tem a NVI aí? Não.
Tem não? Se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com as suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Olha só que interessante. Gaio deixou um legado, deixou uma responsabilidade, e também o testemunho da vida de Gaio mexeu com a vida de João. Ele tinha prazer, João queria ver Gaio pelo histórico dele, por aquilo que ele tinha escutado falar de Gaio. Já a intenção de João de receber o Diótrefes era de chamar a atenção dele. O texto fala: chamarei a atenção dele para o que ele está fazendo. Ele está fazendo tudo ao contrário do que Gaio fez. Praticamente João estava dizendo isso. Tudo ao contrário do que Gaio estava fazendo. O legado que às vezes nós deixamos. O que as pessoas podem falar de você? Quando você passar por um lugar por uma vez, e você marcar aquele lugar, as pessoas lá na frente falam: você estava lá no lugar tal assim? Eu falei: estava. Mas tinha um amigo meu lá que estava lá naquele lugar. Eu falei: mas quem que era? Eu falei: ele é assim, o fulano de tal. Tá. Nossa, aquele cara lá é sensacional. Eu parei um pouquinho para conversar com ele. Nossa, ele mudou muita coisa no meu conceito. Eu não conhecia ele, mas o pouco que eu parei... Olha só. Agora essas pessoas chegarem e falarem: você tinha um amigo meu lá na minha festa. Lá naquele lugar, eu encontrei com ele. Você estava lá também? O meu amigo estava lá. Quem que era? Fulano de tal. Eu falei: rapaz, sério que era seu amigo? Nossa, o cara é feio, hein? É triste o negócio. Olha o relatório. A diferença de relatório e de legado e de reputação que você passa para as pessoas, que nós passamos para as pessoas. Ou é diferente das pessoas chegarem e falar: o cara é chato, porque o cara não para de me chamar para a igreja. É muito diferente. Você está deixando um legado de realmente uma pessoa chata, que fica invocando a pessoa, deixando a pessoa invocada para ela poder conhecer a Jesus. É muito diferente de uma pessoa chata que é chata de verdade. E tem gente que é chato de verdade. João tinha a intenção de visitar Diótrefes com a intenção de repreender ele. Lembra que nós falamos lá de Paulo? Paulo ensinando Timóteo, falou: eu estou preocupado, não repreenda as pessoas com hostilidade. Não repreenda as pessoas dessa forma. Trate as pessoas com o devido valor, com a devida honra que elas merecem. Faça da maneira certa. E aí o texto está mostrando aqui Gaio tratando as pessoas do jeito certo. Gaio mostrando a maneira certa de agir, de corrigir, de amar, recebendo as pessoas, tendo alegria em estar andando na verdade, alegria em estar se relacionando com pessoas que andam na verdade. Então assim, nós convivemos no meio de pessoas que não são cristãs ainda, mas mesmo sabendo disso, nós precisamos fazer com que as pessoas entendam que comigo não. Eu tenho uma geladeira de Coca-Cola, da Coca-Cola lá no meu salão. O que eu recebi se eu fosse você, eu colocava aí uma Heineken. Você colocasse Heineken, fazendo propaganda aqui em rede nacional. Colocasse uma Heineken aqui, você ia ganhar muito mais dinheiro, que não sei o quê. E aí o pessoal vinha, já ficava esperando, tomava umas 2, 3, e depois jogava um pouco de bilhar e tudo mais. Eu ia montar um bar dentro do meu salão. Daqui a pouco os caras estavam com 6 cervejas lá, bebendo, jogando e bêbado, gritando lá, uma bagunça. Não por isso, mas porque isso vai contra o meu princípio. Demorou para eu conseguir isso, mas hoje quem chega lá que não conhece, e tem alguém que ele conhece, ou que me conhece, fala: não, ele não vende. Não, o Brunão ele vai para a igreja, o Brunão não faz essas coisas não. O Brunão ele não faz. Se quiser vai aqui do lado aqui. É desse jeito, o pessoal já sabe. Quem não sabe, chega e fala: se eu fosse você, eu quer me aconselhar a ter negócio, né? Me aconselhar a ter negócio. Se você fizesse isso, seria melhor. Mas não tem negócio, trabalha para os outros, né? Só quer me aconselhar a ter negócio. É interessante essas coisas, né? E já sabem o meu legado. Coloquei lá uma caixinha de som. E rapaz, o que teve de gente pedindo, falou: coloca essa música aí para mim. Coloca essa música aí para mim. Não. Aqui só toca gospel. Tem um programa, só toca gospel. Só toca gospel aqui. Coloquei rap, funk, coloquei pagode, sertanejo, coloquei todo tipo de música gospel.
Todo mundo sabe. Vai chegar lá, se quiser ouvir, vai ser gospel. O que nós estamos deixando para as pessoas? E aí vem o outro também, Demétrio, que passou o mesmo legado que Gaio. Tinham informações, aquilo que chegava nos ouvidos de João, eram informações boas a respeito de Demétrio. Chegava, poxa, esse daí é um cara sensacional. O cara é de Deus. Essa mulher aí é a referência. Essa mulher aí brilha por onde ela passa. Não estou dizendo que você tem que ser escandaloso, tem que ser isso, tem que... Não é isso. Você tem que marcar o tempo que você está, você tem que marcar a geração que você vive. As pessoas têm que te conhecer de alguma forma. Sendo você chato para trazer essa pessoa para a igreja, ou sendo dessa forma, ou sendo chato, não de outra forma, porque senão você vai marcar e falar, o Gabriel, o que eu posso falar do Gabriel? Gabriel era, ele só ficava no canto, era chato, não dava para se relacionar, não tinha conversa com ele, não tinha diálogo, ele não dava para ficar perto dele, era chato. É óbvio que o legado dele não vai durar. Ele vai chegar ali na frente, quando ele morrer, as pessoas não vão nem se lembrar dele. É legal quando você vai, é legal não, né? É interessante quando você vai nos velórios e você consegue avaliar o nível de herança que essa pessoa deixou para as pessoas. Se o velório dessa pessoa está lotado de pessoas, você pode ter certeza que essa pessoa deixou um legado. Se tem só um pingo de pessoas, às vezes só os filhos ali, um pingo de pessoas, você pode ter certeza que essa pessoa foi muito ruim. A herança que ela deixou foi muito ruim. Porque vai passar um dia ou outro, logo todo mundo esqueceu daquela pessoa. Gaio não. Um relatório que, às vezes, a gente tem que aprender a glorificar a Deus pelas coisas, mas eu lembro de uma vez que o meu pai encontrou com um rapaz, um senhor, numa festa ou casamento que eu fui, que ele falou, nossa, o seu filho é aquele lá? É o Bruno que morava lá na rua, era um vizinho meu que encontrou com você, e eu não lembro de que forma que encontrou e tudo mais, eu sei que ele passou um relatório bom de mim. Eu falei, nossa, que interessante. Eu nem conversei com ele, eu encontrei com ele uma vez numa festa. Nossa. Não é puxa-saco. Não é. Isso daí é a mais pura verdade. Mãe não mente, gente. Mãe não mente. E é interessante isso. Quando você chega, olha só. Eu fui pregar numa igreja, no evento de casais, na Hebron, aqui em cima. Quando eu cheguei lá, estava o meu vizinho de frente, lá na igreja, o casal, no evento. A Ana e o Marcos foram juntos. O nosso vizinho de frente. Quando eu cheguei, que eu vi eles, eu falei, Jesus, ainda bem que eu tenho um bom testemunho, porque já pensou, eu vim pregar sobre casais aqui, eu vivo brigando com a Camila dentro de casa. Jesus do céu, ainda bem que... E consegui construir um legado ali, as pessoas me conhecem. Está acontecendo, esses dias teve uma mulher, faz um tempo, a menina começou a ver vulto, e ouvir vozes, não sei o que, a mãe dela também tem uns problemas com o espiritismo lá e tudo mais, aí ela queria que a gente fosse orar, porque ela queria parar com aquilo. Eu falei, não adianta eu orar por ela vai ter que ir para a igreja, não vai acabar só com uma oração, ela precisa se converter. Mas já sabe que lá ela vai conseguir encontrar a oração. Teve uma vez, há muitos anos atrás, muitos anos não, vou falar assim, algum tempo atrás, nós estávamos na nossa casa, daí eu era solteiro ainda, e tinha um rapaz que vinha na igreja, o rapaz veio chamar a gente na minha casa lá, estava eu, a Camila e tinha mais alguém, para ir lá na casa dele, que a irmã dele estava endemoniada e sabia que podia... A Márcia estava junto, era tu? Você foi junto, né? E falou que a mulher estava vendo os demônios subindo pelas paredes, igual macaco, que não sei o que. Eu falei, nossa, que interessante que as pessoas sabem onde pode correr. Talvez o resultado que elas esperem não vai ser aquilo, porque é uma atitude delas, mas elas sabem onde elas podem correr. Isso é interessante demais. Poxa, eu posso correr na Tia Lani, eu vou pedir oração. Não, pedir oração não. O que eu posso fazer? Nossa, quando fala na Lani, nossa, a Lani não tem palavras. Não tem palavras. O legado que nós estamos deixando, não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. João dizendo isso, não tenho alegria maior do que ouvir falar das pessoas da igreja, falando, nossa, eu lembro de uma vez, esses dias, um cliente meu,
que estudou com a Jaque do Rony, aqui em cima, aqui no Maria Antônia, ele estudou com ela, e ele falou o seguinte, ele falou dessa forma: a Jaque era uma pessoa antes, e depois que ela entrou na igreja, a vida dela mudou completamente. Eu falei isso para ela esses dias, ela não acreditou. Eu falei, rapaz, querendo ou não, nessa igreja nós estamos instruindo as pessoas a deixarem um legado. Nós estamos conseguindo fazer com que as pessoas dessa igreja deixem uma herança. Falei, então, às vezes as pessoas que saíram da igreja também, eu ouvi falar de pessoas, nossa, eu estou em outra igreja hoje, mas o que eu aprendi na Comu, não troco por nada. Não queríamos que você estivesse em outra igreja, mas já que está, amém. Tanto é que teve até um problema com essa pessoa no ministério que ela estava lá. Ela falou, não, eu não aprendi dessa forma. Na igreja que eu frequentava era, mas aqui, meu querido, você está em outra casa. Aí o pastor teve que ser firme, né? Aqui você está em outra casa. Eu falei, então eu prefiro não participar, porque eu aprendi de outra forma. Eu falei, rapaz, exatamente. Nós estamos deixando, querendo ou não, por mais difícil que seja, que as pessoas, né, às vezes não estão em outros lugares, mas elas conseguem deixar um legado. O lindo, o Antônio Ponciano, que está participando de todas as lives no domingo, quase todas as lives ele está participando, ele postou esse domingo lá, escreveu lá, nossa, esse é meu pastor, eu amo esse cara. Falou assim, e assistiu toda a live, do começo ao fim, porque eu vi um comentário no meio e um comentário no final. A semana passada também, a gente no louvor, ele falou, nossa, eu pulava demais com esse louvor. A gente cantando, acho que o grande é o Senhor. Ouvindo a live, participando da live, porque nós, de uma forma ou de outra, nós estamos conseguindo deixar uma herança. Nós estamos deixando essa herança. E eu quero que você deixe a sua herança particular, para que quando chegar lá na frente, eu possa olhar, as pessoas possam chegar em nós e falar, nossa, a Gabi quando chegou na igreja, hoje então a Gabi, o que é isso? Não tem nem o que falar da Gabi. A Gabi é uma referência para mim. E aí a gente poder dizer dessa forma, olha o que João diz, não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. Ou seja, o que Paulo disse, não tenho alegria maior do que saber que essa igreja está influenciando a vida de outras pessoas. Nós vamos deixar essa herança, nós vamos deixar esse legado, assim como João nos ensinou. Não vamos deixar com que os líderes fiquem preocupados em falar, nossa, não trate dessa forma, mas nós vamos deixar o legado. Quero que vocês se coloquem de pé. Me empolguei hoje. Feche seus olhos. E nós vamos orar para encerrar, mas eu quero que você agarre essa palavra, deixe isso aberto no seu coração e pulsando, batendo no seu coração. Você que ouviu, que vai ouvir, que um dia vai ouvir essa mensagem, deixe isso pulsando no seu coração, para que as pessoas sejam marcadas pela sua vida, para que esse tempo seja marcado por você, as pessoas possam lembrar desse tempo por sua causa. Pai, nós queremos te bendizer, nós queremos te honrar. Nós sabemos que o Senhor separou, Deus, esse tempo para nós. Nós queremos que o Senhor guardou esse tempo para as nossas vidas. E nós queremos ainda assim ser marcados pelo Senhor. Nós queremos marcar essa geração com esse amor que o Senhor está abraçando as nossas vidas nessa noite, que o Senhor está envolvendo as nossas vidas nessa noite. Deus, nós te agradecemos, porque a tua palavra não volta vazia. Nós te agradecemos porque o Senhor não nos deixa vazio. Nós te agradecemos porque o Senhor nos preenche em todas as formas, de todos os lados. O Senhor acrescenta nas nossas vidas. Eu te louvo e te agradeço por esse tempo. Consagro cada vida aqui ao Senhor, cada pessoa que ouviu, que vai ouvir essa mensagem, seja amanhã, a semana que vem, o mês que vem, o ano que vem ou daqui a 10 anos. Quando ouvirem essa mensagem, sejam completamente impactados, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Leva todos debaixo da graça e da paz do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Boa noite, queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão